Naruto é uma obra criada por Masashi Kishimoto e que rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos da cultura pop japonesa. Ambientada em um mundo de vilas ninjas marcadas por guerras cíclicas, alianças frágeis e heranças de ódio transmitidas entre gerações, a obra sempre foi menos sobre batalhas e mais sobre o impacto psicológico da violência contínua. Nesse universo, a força nunca surge isolada. Ela nasce de traumas, perdas e escolhas feitas sob pressão extrema. É nesse cenário que surge Sasuke Uchiha, herdeiro de um dos clãs mais antigos e poderosos da história ninja. O clã Uchiha não era conhecido apenas por sua habilidade em combate, mas por carregar uma carga emocional intensa, marcada por orgulho, isolamento e um histórico de conflitos com a própria vila que ajudaram a fundar. Quando criança, Sasuke testemunha o extermínio completo de seu clã, assassinado por seu irmão mais velho, Itachi Uchiha. Em uma única noite, sua família, seu pertencimento e sua identidade são destruídos. O que resta não é apenas um sobrevivente, mas uma mente interrompida em pleno processo de formação. A partir desse momento, Sasuke deixa de viver no tempo. Ele passa a viver em função de um evento. Essa análise mergulha na psique de Sasuke Uchiha para entender como o ódio pode deixar de ser apenas uma emoção e se transformar em identidade, estrutura psíquica e único eixo de existência. Na psicanálise freudiana, o trauma não é definido apenas pela intensidade da dor, mas pela incapacidade do psiquismo de simbolizar o acontecimento vivido. O trauma é aquilo que invade a mente sem encontrar palavras, sentido ou elaboração. O massacre dos Uchiha acontece exatamente nesse ponto vulnerável do desenvolvimento psíquico. Sasuke ainda é uma criança. Seu ego, responsável por organizar a realidade, as emoções e a identidade, ainda está em formação. Ele depende de figuras de identificação, estabilidade afetiva e continuidade simbólica. Tudo isso desaparece de forma brutal. A morte do clã não representa apenas perda, ela rompe a possibilidade de futuro. Mais do que isso, o autor da tragédia é Itachi, a principal figura de admiração e identificação de Sasuke. A mente infantil não consegue sustentar que a mesma figura possa ocupar simultaneamente o lugar de amor e de destruição. Diante dessa contradição insuportável, o psiquismo escolhe um caminho defensivo. O amor é reprimido, o ódio assume o controle. Nesse momento, o ódio não surge como impulso violento, mas como mecanismo organizador do eu. Ele oferece uma narrativa simples para um mundo que se tornou caótico. O mundo passa a fazer sentido a partir de uma lógica binária: culpado e vingança. Sasuke não cresce emocionalmente a partir desse ponto. Ele permanece fixado na cena do trauma, organizando toda a sua subjetividade em torno dela. Freud descreveu que, diante de traumas não elaborados, o sujeito tende a repetir, de forma inconsciente, situações que recriam o núcleo da dor original. Essa compulsão à repetição não busca prazer ou alívio, mas controle. Repetir é uma tentativa de dominar aquilo que, no passado, foi vivido de maneira totalmente passiva. A obsessão de Sasuke por matar Itachi não é apenas vingança. É a tentativa de retornar àquela noite, agora ocupando o lugar de quem tem poder. Por isso sua personalidade se torna rígida, silenciosa e obsessiva. Emoções que não servem à vingança são vistas como ameaças. O afeto vira risco, o vínculo vira fraqueza, a empatia é tratada como distração. O ódio passa a funcionar como um eixo identitário. Ele define quem Sasuke é, por que ele vive e para onde ele vai. Sem ele, não existe narrativa interna que sustente sua existência. Quando Sasuke se aproxima do time 7, surge uma possibilidade real de reorganização psíquica. Naruto, Sakura e Kakashi oferecem algo que ele perdeu: pertencimento, reconhecimento e continuidade. Ainda que imperfeitos, esses vínculos apresentam uma alternativa simbólica ao trauma. Mas aceitar isso exigiria algo que Sasuke não consegue fazer: trair o pacto inconsciente com os mortos.
Na psicanálise, estados melancólicos profundos fazem com que o sujeito incorpore aquilo que perdeu a própria identidade. Sasuke não apenas perdeu o clã Uchiha, ele se tornou o clã Uchiha. Seguir em frente significaria abandonar aquilo que o mantém psicologicamente ligado aos mortos. É por isso que o crescimento emocional de Naruto se torna tão intolerável. Naruto representa a possibilidade de transformar dor em vínculo, perda em relação, trauma em sentido. Para Sasuke, isso soa como negação da própria tragédia. Sua escolha por Orochimaru não é apenas uma busca por poder, é a adesão a uma lógica que valida sua estrutura psíquica, um mundo onde vínculos são descartáveis e força é a única linguagem confiável. Orochimaru não ameaça o ódio de Sasuke, ele o legitima. Aqui, a pulsão de morte se torna evidente. Sasuke se afasta sistematicamente de tudo que poderia humanizá-lo, porque humanizar-se significaria entrar em contato direto com a dor original, sem a anestesia da vingança. Quando Sasuke finalmente mata Itachi, ocorre o colapso. O ato que deveria encerrar sua narrativa não entrega alívio, mas vazio. A revelação da verdade destrói o último eixo simbólico que sustentava sua identidade. O ódio, que até então organizava o eu, perde o alvo. Nesse ponto, a psique de Sasuke entra em estado de fragmentação. Sem Itachi, ele não sabe quem é. A partir de Jung, podemos entender esse momento como a irrupção total da sombra. Tudo aquilo que Sasuke reprimiu, culpa, ambivalência, amor, dúvida, retorna de forma descontrolada e é projetada no mundo externo. A vila, o sistema ninja, a ordem inteira passam a carregar o ódio que ele não consegue mais organizar internamente. Seu desejo de destruir Konoha não nasce de justiça, nem de ideologia. Nasce do desespero de um eu que perdeu sua última estrutura. Destruir o mundo se torna uma tentativa de silenciar o caos interno. A trajetória psicológica de Sasuke Uchiha não é a de um vilão clássico, nem a de um herói tradicional. É a trajetória de alguém que construiu sua identidade sobre um trauma não elaborado. O ódio foi legítimo, foi funcional, foi necessário. Mas como toda estratégia psíquica criada em condições extremas, ele cobra um preço quando se torna permanente. O amadurecimento de Sasuke não acontece quando ele abandona o ódio, mas quando percebe que ele já não responde à pergunta central de sua existência. Não é o perdão que o transforma, é o esgotamento. Esgotamento de repetir, esgotamento de viver como extensão de uma tragédia, esgotamento de existir apenas como reação ao passado. Sasuke não encontra paz plena, mas encontra algo mais raro, a possibilidade de existir sem que o trauma seja o único eixo de sua identidade. E é isso que o torna tão humano. Porque nem todo trauma pode ser curado, mas alguns podem deixar de ser tudo o que somos.